de abertura e final. Legal. Tá quase no ponto de começar a escrever, viu, gente? Até então você não está escrevendo seu roteiro, correto? Por que abertura e final? Você tem que saber qual a melhor maneira de começar a sua história, né? É uma maneira ótima de terminar. Você pode começar como? Seu personagem está trabalhando, está malhando, está sozinho, pode estar na cama, está doente, está dirigindo, jogando golfe, ou está espiando a vizinha com binóculo. Você tem que saber. Por quê? A sua história é uma progressão linear de incidentes relacionados. O fim, ele relaciona-se com o final, correto? Tem que ter uma situação lógica entre esses dois polos. É importante saber o porquê de você dominar a sua abertura e seu final, porque você tem exatamente 10 minutos, que seriam 10 páginas, para convencer o seu público. Você tem que estabelecer dentro desses 10 minutos aqui, ó, antes do ganchinho, 3 coisas. Quem é seu personagem principal? Qual é a premissa dramática? Né? Qual que é o contexto? Né? A necessidade dele é o contexto, certo? E qual a situação dramática? O conteúdo. O que ele vai sofrer dentro desse contexto para conseguir alcançar o objetivo dessa necessidade, correto? Então, mas como você pode abrir esses 10 minutos? Né? São basicamente 2 formas que você pode utilizar. Aí, por exemplo, você pode, antes disso eu quero dizer que a forma mais inteligente de você começar o seu início, gente, é saber o seu final. Até coloquei aqui de vermelho. Teria que falar isso aqui antes. Você tem que conhecer o seu final, correto? Qual é o final da sua história? Como ela é resolvida? Nós vamos até ver isso aqui mais detalhadamente. Questão de resolução de história, que é diferente de fim. Resolução de uma história é uma coisa, final é outra, correto? Então, se você conhece o seu final, você pode trabalhar o seu início, porque na verdade você sabe como isso começa a sua história, né? A progressão linear de A a Z, sabe como você começa a sua história, mas você tem que saber como você vai passar para a tela o início da sua história. Você sabe que nasce, cresce e morre, mas você tem que saber como é que vai nascer. É dentro d'água, é na piscina, é na porta do hospital. Nasce, cresce e morre, mas você vai ter que dourar a pílula do nascimento, certo? Então, como é que seria isso? Por exemplo, 2 maneiras básicas de você começar o seu roteiro. Tem a abertura, que é expositória, né, que é aquela lenta, né, o estabelecimento do personagem, da ação, ele vai se revelando vagarosamente, né, começa realmente do início da história, né, falando de tal, levanta, escovou o dente e tal, beleza, começando bem do iniciozinho. E tem um outro tipo de início que ele é mais impactante. Lembra do início de Transpoint, de Cidade de Deus? Pega o galo, segura o galo, pega a galinha. Então o que acontece? Aquele ali, você vê que depois aquilo é uma cena do final. Então ele começou com uma cena. Por isso que você deve saber o seu final. Ele puxou lá do finalzinho, aquela correria danada, né? E deu impacto. Ele trouxe o espectador, o público, para dentro da tela, né? E essa abertura é incidental. Por que incidental? Ela pega um incidente qualquer do meio do roteiro, da parte do confronto ou da parte do final, e joga no início e deixa em aberto. Aí você fica sentado ali pregado para saber o que vai acontecer, correto? Esse é um tipo de abertura. Na abertura do que eu fiz para o roteiro Caminho dos Fortes, eu joguei mais um tema semântico. Jeremias inicia correndo na estrada, aliás, amarrando seu cadastro e tal. Você vê que é um corredor, a roupa de Cooper e tal. Ele começa a correr, e no finalzinho ele está também na mesma estrada, andando como um andarilho. Então, digamos, uma força semântica de caminhada, né? O caminho dos fortes. No início, ele é um cara que tem tudo para dar certo, está buscando subir na vida e conhece o fracasso. No final, ele é um cara fracassado que está buscando a morte e conhece a sua fênix, o seu ressurgimento, correto? Tudo na mesma estrada. Então, é interessante saber disso aí. Vamos aqui à próxima tela para saber o que mais. Aqui você não precisa ser específico, né? No seu final. Quando a gente fala que você tem que conhecer seu final para determinar o seu início, igual eu já disse,
mas você tem que saber o que acontece, né? Ele morre, beleza, passa em concurso, você tem que saber disso. Depois você definir como é que ele morre, o que acontece, com arsênico, tomou tiro, foi causas naturais, o que foi? Velhice, mas você tem que saber o seu final, para você determinar o seu início, né? Você precisa conhecer a sua resolução. Agora é que a gente vai ver essa questão de fim e resolução. Vejam só que interessante. Resolução. O que é a resolução? É a solução da sua história. É o ato 3 resolvendo a história. Um filme, ele tem que ser resolvido, correto? Ele tem que dar uma definição. O sujeito morreu, matou, o que aconteceu com ele? Desapareceu. Você resolveu a história. Vamos dar exemplos disso aqui para vocês. E o fim? O fim é aquela cena, imagem ou sequência com que o roteiro termina. Não é necessariamente a resolução da sua história, não é a solução, mas é uma dourada de pílula. Assim como você dourou a pílula no começo da história, você vai dourar a pílula no final da história, para não terminar terminando. Terminou, acabou, vamos embora. Então você resolve e depois comove, correto? Vejamos aqui, por exemplo, o meu roteiro, resolução. Qual que é a resolução? Jeremias, ele é andarilho, correto? Ele começa a falar para ele mesmo que ele não quer resposta, não está buscando a resposta, ele quer a mudança, ele prefere um caminho, tal, aquela coisa toda, e ele vai ficando pequeno enquanto se afasta correndo. Quer dizer, poxa, o cara, ele viu a luz, apesar de estar naquela situação, ele ainda tem força para continuar lutando, correto? E o fim? Qual que é a imagem final para dourar a pílula? Quando Jeremias começa a correr de volta no caminho, né, percorrendo ali a cabeça erguida, ele deixa um saco de lixo, né, aquela coisa, aquela escória que ele carregava, aquelas latas, tudo, ele deixa no chão, né, o peso, tem um simbólico que deixa aquele fardo pesado no chão, de coisas ruins, de coisas erradas, de fracasso. E como lá tem uma latinha de crack, alguma coisa assim descascada, o sol bate, aquele sol, né, que faz até reverberação no asfalto. O sol bate e o que acontece? Forma-se lá uma combustão, faísca, e aquele saco queima. Como Jeremias está correndo no sentido contrário do saco, voltando, ele vai ficando pequeno no horizonte e a chama vai ficando grande, né? Então você está focando o fogo e fora de fogo, no caso Jeremias, lá no fundo correndo, saltitando, e a voz dele em off, né? Voice over. Então, com a imagem assim, deixando tudo para trás, né? Ele vai ser como os fortes. E aí, com essa imagem, começa a subir os créditos e tal, e toca aquela música tema do filme, Feeling Groove, por aí vai. Então, vocês viram, qual que é a resolução? Jeremias torna-se um andarilho, mas não desiste de lutar. Ele quer vencer, correto? E qual que é o fim? Ele saltitando, é uma imagem simbólica, com fogo queimando tudo que é ruim, correto? Tem que perceber. Agora, um exemplo aqui, real, digamos, dos feras. Olha aqui, questão da Cidade de Deus. Qual é a resolução do filme Cidade de Deus? Todo mundo vai lembrar, Zé Pequeno. Aí, vamos ver se você rouba alguma coisa e tal, e falando com os menininhos, com aquela molecaiada ali, né? A caixa baixa. Aí a molecada ria, Otávio, quem falou que a boca é tua? Fala, um ataque soviético nele. Todo mundo lembra dessa cena. Todo mundo lembra de quando a molecada simplesmente pulou em cima de Zé Pequeno e metralharam, o cara morreu. Quer dizer, resolveu. O bandido da Cidade de Deus morreu. Resolveu o filme. Todo mundo queria ver o danado morto, né? Mas qual que é o fim? O fim, o cara já morreu, né? Todo mundo já distensionou, já tirou aquela tensão, né? Tensão, aquela coisa assim, todo mundo queria matar tal do Zé Pequeno. E agora vem o fim light, né? Buscar pé com a câmera na mão, as fotos que ele tirou. Ou ele mostra os bandidos pegando, ou a policial pegando, policial bandido tomando propina, né? Extorquindo, ou ele mostra a foto de Zé Pequeno morto. Ele preferiu pela foto de Zé Pequeno. Isso aqui é um fim, né? Todo mundo já sabe que Zé Pequeno morreu, né? Que agora o que vier daqui pra frente é lucro. Então, aí vem um efeito, a cena de uma janela lateral na parte da tela, vai subindo aquelas coisas de créditos com arquivos de jornais, telejornais reais, né, com páginas
revistas com notícias relacionadas à história real da Cidade de Deus, que foi uma coisa muito legal, que eu achei uma sacada muito legal. Esse foi o fim, correto? Não foi isso que resolveu a história, entendeu? Você acha que a cena de arquivo, cena de jornais, histórias reais da Cidade de Deus resolveu a história? Não, isso é o fim, é a dourada de pílula, certo? Ao mesmo tempo que sobe os créditos. A resolução foi a morte de Zé Pequeno, correto? Então, deu para entender, tudo bem? Então, esse foi mais um tutorial e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!